mais um episódio da série 15 minutos de bike, falando sobre leitura ou algum assunto relacionado. E eu queria falar sobre um assunto muito relevante sobre leitura, tá? Que é o seguinte: leitura pode ser considerado um hobby? E pensando bastante sobre o assunto, eu separei em alguns tópicos e algumas coisas que eu gostaria de falar sobre para responder essa pergunta, né? Leitura é um hobby. Aí eu separei em alguns tópicos. E por que tanta gente enxerga a leitura como um prazer, né, como um lazer, desculpa, não como uma forma de disciplina ou algo relacionado a responsabilidades da vida mesmo, né, e objetivos da vida, objetivos que aquela pessoa tem a alcançar na vida, né? Por que só enxergam a leitura como lazer? E creio eu que é uma resposta um pouco mais fácil de responder do que talvez pareça, né? Mas a leitura, em certo momento, assim, na vida normal, na vida cotidiana, desculpa, do cidadão padrão brasileiro, ou enfim, não quero colocar só o Brasil nesse balaio, mas cidadão comum atual, né? Foi colocando a leitura em segundo plano a partir do momento que as coisas começaram a se digitalizar, né, no mundo. Então veio aí uma revolução tecnológica e a vida começou a ficar muito mais em telas do que em papel, enfim, em coisas manuais, né, em coisas mais menos digitais. E a leitura é uma dessas coisas, né? Apesar de existir a leitura digital, essa revolução que existiu acabou, creio eu, diminuindo muito a interação do ser humano, da maioria das pessoas, pelo menos, com a leitura. E a leitura foi ficando em segundo plano como uma coisa que não é necessária na vida, na nossa vida, né? Então, muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que nunca leram um livro inteiro, por exemplo. E isso é muito comum, hoje em dia, mais comum do que pareça. Então, na mente das pessoas, a leitura foi ficando como uma coisa assim, um hobby, né? Quase como algo que só quem tem tempo, realmente tem tempo para isso, faz. Escolher entre ler ou assistir uma série, escolher ler ou jogar algum jogo. Como se as duas coisas estivessem ali na mesma categoria, né? Da vida, né? Coisa que não é verdade, né? A verdade é que não estão na mesma categoria. E eu separei alguns tópicos para falar exatamente sobre isso. A primeira coisa assim que bateu quando eu pensei em falar sobre isso é a seguinte, né? É coincidência existir tantos líderes, né, na nossa história que eram grandes leitores, pessoas que liam constantemente como hábito, como responsabilidade de vida mesmo, né? Não como um hobby, né? Então, se a gente pegar aí Abraham Lincoln, Winston Churchill, todos os escritores também que a gente conhece, né? Que fizeram muita diferença na história, como pensadores ou agindo mesmo, né? Como políticos, ou como pensadores, ou como. Enfim. Você tem um leque aí de opções, de coisas que eles fizeram em vida, né? Ou fazem em vida. Então, os grandes líderes sempre foram leitores, né? E escritores, muitas vezes. Isso é coincidência? Creio que não, né? Isso não é uma coincidência. E esse é um ponto importante para a gente ver um exemplo, né, na vida, no mundo, um exemplo
que é um fato, de que pessoas que foram grandes líderes, grandes homens, grandes mulheres, eram leitores. E isso, de alguma forma, influenciou, né, para quem eles foram. Né? Influenciou em quem eles foram ou no que eles fizeram, o que eles fizeram. Tá? E aí a questão é, a leitura, né, quando você está lendo, é simplesmente um entretenimento, uma retenção de informação, ou eu estou ampliando minha visão de mundo? Né? E acho que a segunda opção é a resposta mais correta. É importante notar que, sim, a leitura ela nos traz informações, né? Mas mais do que isso, ela amplia, né, nossa visão de mundo para contextos, lugares, pessoas, interações que a gente nunca vivenciou e talvez nunca vivenciaremos, né? Coisas que nunca pensaríamos que a gente pudesse um dia se deparar ou escutar ou viver. Através da leitura, a gente recebe esse ampliamento do nosso mundo. Isso é muito importante, ampliamento. Não sei se essa palavra está certa, hein? Não lembro. Enfim, a gente recebe essa importante amplificação do nosso mundo, né? Então, é muito importante que a gente leia para que nós estejamos mais preparados para ter opinião sobre as coisas, né? Para que a gente tenha a opinião própria, fale por nós mesmos. A maior quantidade de ampliação, de conhecimento que a gente coloca dentro da nossa mente faz com que a gente esteja mais preparado para ter opiniões que não sejam simplesmente cópia daquilo que a gente escutou outras pessoas falando, né? Então, a leitura ela nos traz muito mais do que um entretenimento, uma retenção de informação ali. Nos traz, nos engrandece, né? Engrandece a nossa mente, nos engrandece como pessoas mesmo, né? Ler muda só o que eu sei ou muda quem eu sou, né? O que acontece com a gente se a gente não se expõe a ideias muito maiores do que nós? Porque eu mesmo, eu me pegando como exemplo, eu vivo aqui no meu mundinho, né? Meu trabalho, minha família, meus estudos, minha igreja, enfim, no ambiente que eu vivo, né? E se eu ficar só nisso, eu meio que vivo numa bolha, né? E para eu querer ser alguém, né, maior do que hoje eu sou, né, para alcançar objetivos, sonhos que talvez eu tenha, é muito importante que eu me depare, né, me exponha a coisas muito maiores do que eu. Essas coisas maiores do que eu vão me forçar a engrandecer minha mente, né, eu querer ser mais, eu buscar mais, né? Então, coisas maiores nos mostram que nós somos muito pequenos. E a gente precisa, né, correr atrás, querer mais para alcançar lugares que a gente hoje talvez não imagine que a gente possa chegar, né? Então, olha como é importante a leitura no sentido de buscar cada vez mais, né? E não é que quando eu estou falando isso não é porque eu quero buscar cada vez mais, eu quero ser rico, muito rico, ou eu quero ser maior do que os outros. Não. É questão de querer ser melhor do que eu mesmo. É questão de querer ter mais do que eu mesmo tenho hoje, né? É questão de querer mais para minha família, querer mais para aquelas pessoas que estão próximas a mim, a diferença que eu vou fazer na vida delas, né? Não é uma questão de ambição vazia. É uma questão de ambição de vida, né? Todos deveríamos ter ambições na nossa vida, né? Independente de qual seja, né? Uma pessoa ambiciona ser milionário, outra pessoa tem a ambição de ter uma ONG que ajude muitas pessoas que sofrem hoje em situações de vulnerável. Então, outra pessoa tem o sonho de abrir uma escola, né?
ensinar os valores que ela aprendeu para crianças. Outra pessoa quer abrir uma igreja, quer ser líder daquela igreja, quer mostrar para as pessoas que Deus ama elas, né? Então, as pessoas elas têm ambições diferentes, mas é importante que nós tenhamos ambições. E a leitura nos ajuda muito nisso, né? Porque ela mostra que nós podemos muito mais. Qual que é a conexão espiritual que a leitura nos traz? Ponto muito importante, né? Como que nós cresceremos espiritualmente se a gente não entrar em contato com aquilo que Deus nos deixou, né, como palavra dele escrita? Então, como se aproximar de Deus de outro jeito, se não lendo a palavra dele todos os dias e nos aproximando daquilo que ele está nos falando ali todos os dias? Então, um ponto muito importante, né? E aí serve para qualquer religião, né, ou denominação. A aproximação daquilo que é espiritual é através também daquilo que Deus nos deixou, né, como palavra dele. Sem isso, ficaríamos à deriva, né, no mundo. Não saberíamos o que Deus quer da gente, né? Seríamos pessoas sem rumo, sem identidade, né? Então, para finalizar, a leitura é muito mais do que um hobby, né? Respondendo à pergunta do começo do vídeo. A leitura é muito mais do que um hobby. A leitura ela é essencial para quem quer buscar mais, ser mais, em todos os âmbitos. A gente viu aqui, em todos os âmbitos da vida, a leitura nos faz enxergar coisas que não enxergaríamos se a gente não lesse. Então, por isso é importante, né? A leitura é importante ela existir na vida de todo mundo. Eu falo às vezes, alguns me perguntam, né? Alunos ou amigos até, Mateus, professor, mas você acha que eu devo ler muito, assim? Se eu não ler muito, eu sou ignorante? Não, não é isso, né? Mas se você quer ser mais, se você deseja estar em contato com coisas que você ainda não teve contato, a leitura é muito importante. Ela é importante profissionalmente, né? Ela é importante academicamente, ela é importante espiritualmente. Ela te leva como homem, como mulher, né? Para ser importante para sua família, ser importante no ambiente que você vive. Ela te faz ganhar mais, aumentar seu salário, né? O estudo muitas vezes é importante, né? Ah, não, mas eu preciso então fazer não sei quantas faculdades para ir ler muito para ser alguém rico? Não, longe disso, né? A gente conhece muitos exemplos aí de pessoas que não são estudiosos, não foram estudiosos acadêmicos. Aliás, muitos estudiosos acadêmicos nem dinheiro têm direito. A ideia não é essa. Mas tudo vai daquilo que você tem como objetivo na sua vida, né? O que você vai ler tem a ver com o objetivo que você tem, né? Se você vagar aí por aí, lendo coisas que não vão fazer sentido para você, talvez a leitura não te traga benefícios tão palpáveis, né? Mas ela é muito importante sim para o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal seu, profissional seu. A ideia é que nós usemos de estratégias também, né? Para que a gente busque aí qual a melhor forma, qual a melhor leitura que eu posso ter, né? Quais leituras eu vou ter, né? Para que eu alcance os objetivos que eu quero. Então isso é sempre importante. Mas de qualquer forma, a leitura é importantíssima para ampliar sua vida, para ampliar sua mente, né? Existe muita discussão de ler livros de desenvolvimento pessoal ou ler livros de autoajuda ou de ficção, ou ler filosofia, ou ler teologia. Vai muito do que você quer para sua vida. Eu digo sempre que a ficção, né, a literatura clássica e as ficções são muito importantes para ampliar a sua criatividade, a sua mente, amplia a sua visão de mundo, tá? Faz com que você crie gosto pela leitura.
Então, muitas vezes, ficções vão te ensinar mais do que, às vezes, outro livro de autoconhecimento ou de uma filosofia mesmo que talvez você de primeira não entenda, vai te ajudar muito, né, na sua vida. Então eu apoio muito as pessoas, indico muito ficções e literatura clássica para as pessoas lerem, por esses motivos. Mas é importante saber que a leitura, com objetivo, com disciplina, ela vai ajudar demais, né, na vida de qualquer um. Não é perca de tempo, não é falta de responsabilidade. O importante é que você separe e crie estratégias para você conseguir ser produtivo no seu dia e separar aquele momento que seja do estudo, né, seja da leitura. Algumas pessoas têm mais tempo, outras pessoas têm menos tempo. Vai do objetivo, do contexto de vida de cada um. Mas a leitura é muito mais do que um hobby, né? Essa pergunta, para mim, está respondida faz muito tempo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo aí, já passou os 15 minutos. Valeu!